Relator e revisor terminam voto sobre desvio de recursos públicos no julgamento do Mensalão. Esquema de Carlinhos Cachoeira continua funcionando. Vamos aos fatos da semana em Brasília. Ao final do voto sobre o primeiro item do julgamento do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa pediu a condenação do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, e dos publicitários Marcos Valério, Ramon Hollenbach e Cristiano Paz. E absolveu Luiz Guxiquem, ex-ministro da Secretaria de Comunicação, que já havia sido inocentado na denúncia. O ministro Ricardo Lewandowski, revisor do processo, acompanhou integralmente o voto de Barbosa sobre os 5 acusados. Mas, ao contrário do relator, pediu a absolvição dos 3 publicitários e do deputado federal João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara, por considerar que não houve desvio de recurso público nem qualquer irregularidade nos contratos da Agência de Publicidade DNA com a Câmara Federal. Procuradores da República falaram na CPI mista do Congresso que investiga Carlinhos Cachoeira. Afirmaram que a ação do grupo se parece com a máfia e os negócios de jogo ilegal continuam em diversas cidades de Goiás, mesmo após a prisão do bicheiro. Prova disso é que hoje a Polícia Federal prendeu 3 pessoas ligadas à Cachoeira, que operavam casas com máquinas caça-níqueis em Brasília. Segundo a polícia, o esquema rendia cerca de R$1 milhão por mês. A presidente brasileira Dilma Rousseff foi capa da revista americana Forbes. Dilma foi eleita a 3ª mulher mais poderosa do mundo, atrás da chanceler alemã Angela Merkel e da secretária americana de Estado Hillary Clinton. Outras 2 brasileiras também foram citadas na lista da Forbes, a modelo Gisele Bündchen e a presidente da Petrobras, Graça Foster. O ex-senador Luiz Estevão fechou acordo com a Advocacia Geral da União para devolver quase R$500 bilhão aos cofres públicos. Estevão foi considerado culpado de envolvimento com um grupo que desviou R$170 milhões na construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de São Paulo. Teve o mandato de senador cassado há 12 anos, foi condenado a 36 anos de prisão e recorre em liberdade. Pelo acordo, Estevão deve devolver imediatamente R$80 milhões. Outros 388 milhões serão repassados em 96 parcelas de aproximadamente R$4 milhões. Olha, para começar com o Mensalão, a Silvia Helena, ela pergunta aqui por e-mail se depois de tudo isso que a gente assistiu no Mensalão, se vai ocorrer algo de bom, especialmente para os brasileiros, para a população. Eu acho que decisões assim do judiciário, não sabemos ainda qual é a decisão, vai ser a decisão final, mas esperar assim, algo de bom, algo inaugural, né, alguma coisa muito evidente, relevante, eu acho que é depositar expectativas demais nesse evento. Acho que o evento é um evento importante, quer dizer, o judiciário, a Suprema Corte do Brasil, julgando um caso de corrupção política, né, que envolvia o Congresso e o Executivo, então é algo, e os partidos, então é algo muito relevante. Então, os resultados que vão vir daí, os que houver, serão no tempo, não é? Na medida em que as pessoas vão observar que a justiça funcionou mais ou menos, né, na opinião delas, e observar o funcionamento da corte, né, o ajuizamento do voto, a maneira de definir quem é culpado e quem não é, quer dizer, se fez justiça ou não, né? Na minha opinião, por exemplo, a absolvição do Guxiquem é uma coisa que ficou evidente que tinha que se fazer justiça a ele, que não havia nenhum elemento probatório contra ele e tal. Não, eu só ia acrescentar que, assim, talvez o que ela queira dizer é do ponto de vista de uma certa imagem, né? Não no concreto, ou mas de uma aprendizado, imagem, né? de que a gente perceba que em algum momento pessoas que cometeram delitos em cargo público foi punido. Agora, o problema é que a pessoa pode ser julgada culpada e nunca cumprir pena nenhuma e desaparece por causa dos mecanismos, dos meandros. Eu acho, assim, eu concordo com aqueles que entendem que esse julgamento não é só do Mensalão, é um julgamento do Supremo Tribunal Federal. É ele que está sendo julgado também. No sentido de que a forma como ele conduz isso, na medida em que a mídia torna isso vitrine o tempo inteiro, a gente também vê que ele está sendo julgado no sentido de se ele vai parecer que está com o rabo preso ou não vai. Esse é o nosso medo, né? Mas aí quando a gente vê a última notícia desse mesmo bloco aí, que é o Luiz Estevão, pagando para liberar os bens dele... Devolvendo dinheiro. Parcelado ainda.
Não, mas há evidências de que as coisas foi melhoraram, condenado e... Há evidências que as coisas melhoraram Parece que sim. No sentido de que nossas instituições funcionam melhor do que já funcionaram. Mas estão muito longe do que nós gostaríamos e do que devemos ter. Né? Nesse caso do Mensalão, ainda vai ficar na pergunta dela, quer dizer, eu acho que nós vamos precisar de mudanças políticas importantes que realmente aumentem a vedação dessa contaminação da corrupção com a política. Quer dizer, não basta que o Supremo pegue um caso e mesmo que ele venha punir todos aqueles que se considera que têm que ser punidos, mesmo que as sentenças sejam duras e tal, ainda assim, os mecanismos que permitiram o Mensalão, eles estão vivos, eles estão aí. Né? A estrutura dos partidos, a estrutura eleitoral, e isso tem que ser modificado. Caras reeleitos, que é a reforma política. Quanto tempo. Esse é o grande problema, quer dizer, essa reeleição infinita para o Isso é sabido, né? Desde o século XIX, em teóricos de política, que você não pode ter reeleição até o fim da vida. Ao contrário do que ocorre com o governo do estado de São Paulo, dominado há quase 20 anos por um único partido, que é o PSDB, na prefeitura da capital a troca de legendas e de nomes tem sido frequente. Vamos relembrar. A redemocratização do país permitiu a volta das eleições diretas a partir de 1985. Naquele ano, votou-se para prefeito. Em São Paulo, a vitória foi de Jânio Quadros, do PTB, o histórico Partido Trabalhista Brasileiro. Fernando Henrique Cardoso foi um dos derrotados naquela eleição. Luísa Erundina, do PT, sucedeu Jânio Quadros em 1989. Até as vésperas da votação, ela aparecia em terceiro nas pesquisas, lideradas por Paulo Maluf, mas na reta final deu a volta por cima. Maluf voltaria na eleição seguinte, em 1993, pelo PDS, Partido Democrático Social, uma herança da ditadura, período no qual Paulo Maluf foi prefeito e governador biônico. Ele criou o PPB, Partido Progressista Brasileiro, que depois virou apenas PP. O afiliado político de Maluf, Celso Pitta, no recém-lançado PPB, sucedeu o padrinho em 1997. Com um mandato marcado por denúncias de corrupção, Pitta chegou a ficar afastado durante 2 meses. Foi substituído pelo vice Regis de Oliveira, do PMN, Partido da Mobilização Nacional, até recuperar o cargo. O PT voltaria à prefeitura com Marta Suplicy em 2001. 4 anos depois, José Serra, do PSDB, saiu vitorioso. No meio do mandato, o tucano se candidatou a governador e deixou a prefeitura para o vice Gilberto Kassab, que representava o DEM, Partido Democratas. Kassab foi reeleito em 2010 e logo em seguida fundou o PSD, Partido Social Democrático. Novaes. Bom, essa alternância que foi mostrada, muito bem mostrada, ela tem que ser olhada com cuidado para nós vermos que há, digamos assim, 3 manchas de preferências na cidade. Uma mancha é aquela que sempre põe o PT como um postulante de peso. Então, nos segundos turnos, 88 não havia segundo turno ainda, a Erundina ganha no primeiro turno, mas porque houve, no primeiro turno, uma migração dos votos do Serra naquela eleição para a Erundina para derrotar o Maluf. Né? Mas, enfim, 92, 96, 2000, 2004 e 2008, houve segundo turno sempre com o PT ocupando uma das posições. Então, há no eleitorado mais da periferia da cidade, né? Nos distritos mais periféricos, nas regiões periféricas, onde o PT predomina. E as outras 2 forças competem, então, para ir ao segundo turno. Então, assim foi, por exemplo, o Pitta e o Serra disputaram e foram e o Pitta derrotou o Serra em 96 para ir para o segundo turno com a Erundina. O russomano hoje é o Pitta de 2010. Por quê? Porque o russomano está pegando os votos conservadores, daquele eleitorado conservador com pouca escolaridade, da classe média baixa, né? das regiões onde o Maluf foi sempre forte e onde o Jânio, que a matéria mostrou, também foi forte e derrotou o Fernando Henrique. Naquela oportunidade, o Pitta, em 96, com o apoio do Maluf, que estava muito bem avaliado, derrotou o Serra, né? E foi para o segundo turno contra a Erundina. Agora, e derrotou a Erundina no segundo turno. Por que a gente não vê essa alternância quando se trata de governo do Estado? Porque na prefeitura a gente viu ali que existe uma mudança. Porque para o governo do Estado, há, primeiro, o eleitorado do interior é um eleitorado mais difícil de provocar a mudança.
mais difícil obter mudança. Eu não vou dizer que ele é conservador no sentido antigo da palavra de direita e tal, né? Mas ele aceita menos a noção de mudança e ele está menos permeado pelos debates que acontecem na capital. A imprensa local no interior é uma imprensa menos independente, portanto fiscaliza menos. Quase não existe. As máquinas operam mais no sentido de fazer a conservação e não a mudança. Então, isso estabelece uma diferença grande entre áreas em que há grande mobilização no que eu chamo de opinião pública e onde há menos mobilização de opinião pública e há mais esquemas de reputação operando. Esquemas locais, esquemas que dependem de muito do setor público no sentido de verbas, no sentido de cargos e tal. Nos grandes centros urbanos, há mais debate, há mais vivacidade, então o eleitor pode escolher. Há uma franja que escolhe mais, mas mesmo assim o voto é muito contínuo, hein? Não, só ia acrescentar o seguinte, em teorias sociológicas e políticas, parece haver uma tendência que quando você tem mais diversidade, você produz mais diversidade. Quando você tem menos diversidade, você tende à inércia. E no caso de São Paulo, como o que ele estava dizendo, quando você tem mais diversidade, a tendência a ter mais diversidade é cada vez maior. A Síria teve o mês mais violento desde o início do conflito. O número de mortos em agosto chegou a 4.000. Os refugiados também superaram as expectativas, 200.000. Só nessa madrugada, 3.500 sírios fugiram para a Turquia. Na última semana, o número chegou a 30.000. Os números superam as projeções da ONU e traduzem o medo da população, além do aumento da violência no país. Hoje foi mais um dia de bombardeios nas duas maiores cidades do país, Damasco e Alepo. O Observatório Sírio de Direitos Humanos indicou que 50 corpos foram encontrados com marcas de execução. Outros 200 estavam soterrados sob casas destruídas. Hoje, dezenas de pessoas voltaram a protestar contra o presidente Bashar al-Assad. Manifestações também foram registradas no Egito. A Praça Tahrir, símbolo da revolta popular que derrubou o antigo governo, foi palco de confrontos entre manifestantes pró e contra o novo presidente. O islâmico Mohamed Morsi assumiu o poder há 2 meses e enfrentou o primeiro grande protesto da sua administração. A oposição acusou o novo governo de tentar monopolizar o poder depois de destituir a junta militar, empossar o parlamento e revogar leis que limitavam seus comandos. No início da semana, o presidente pediu um empréstimo de quase 5 bilhões de dólares para quitar as dívidas do país, que giram em torno de 35 bilhões. Tem informações para a gente aí sobre a Síria? Então, um detalhe importante a lembrar é que a Síria, assim como a Jordânia, são 2 países que têm uma razoável impermeabilidade ao fundamentalismo religioso no Oriente Médio. Não tem partidos islâmicos significativos, nenhuma história significativa de partidos islâmicos. Então, por exemplo, ao longo das últimas semanas, se você pegar Israel, que é um país que monitora muito o que está acontecendo na Primavera Árabe, você tem setores que falam que Israel precisa começar a se organizar para se relacionar com novos governos naquele horizonte. E saiu uma notícia lá de que Israel, a gente não sabe se isso é verdade ou não, mas que é significativo, de que Israel estaria inclusive ajudando os rebeldes que lutam contra o presidente da Síria, né, via Turquia. Por que isso está no sentido de que Israel, existem setores em Israel que estão falando Israel precisa se reorganizar porque a geopolítica do Oriente Médio acabou do jeito que existia. E nessa medida, que parceiros ele vai buscar? Israel sempre consegue estabelecer melhores parceiros com governos seculares, né? Seja de ditadura, seja de democracia. Como a Síria é um país, repito, assim como a Jordânia, que não tem uma presença fundamentalista pesada, religiosa, talvez um novo governo que também seja secular e não fortemente muçulmano no sentido fundamentalista, para Israel pode ser interessante, porque é um Estado
laico. Um dos grandes problemas de Israel. Quer dizer, lá não tem a Irmandade Muçulmana, não tem, mas não é bem não sucedida tem, como não no tem Egito. essa força que tem no Egito, por exemplo, ou mesmo de uma forma mais light, ou mesmo salafistas, que são, de certa forma, piores que a Irmandade Muçulmana. São muito mais fanáticos. Mais radicais. Muito mais radicais. Como tem no Sahel, no norte, no noroeste da África como eles também. chamam? Salafistas. Salafistas. A seguir, morre o ex-goleiro Félix, campeão da Copa de 70. E mais, na China, ponte recém-inaugurada despenca durante passagem de caminhões.